Olá, eu sou Celso Cunha e esse canal é o Saúde Financeira. E aqui vamos falar sobre bolsa, de novo, né? Vamos lá. O desejo de ganhar e o receio de perder. Sempre assim, né? De tempos em tempos. A bolsa é um grande mistério e atrai o interesse de muita gente. Os lucros na bolsa de valores, mas ninguém pensa em perder. Desde já agradeço a sua atenção e peço que, se gostar, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Ajuda a gente, tá legal? Vamos lá, vamos falar de ganhos e perdas na Bolsa de Valores. Isso aí. Na década de 1990, naquela época, né, eu estava na faculdade e tal, e muitos professores da minha faculdade operavam na minha conta. Professores, amigos, colegas, conhecidos e até uma ex-professora minha de ginásio estavam ali operando, ganhando um pouco mais do que a caderneta de poupança, porque essa era a intenção deles. Sempre ganhar um pouco mais, ou muito mais, o que fosse, acima dos índices que pagavam a caderneta de poupança, que tem aquele aniversário a cada 30 dias, né? E vida que segue. Só que aí entrou o Plano Collor, ele veio, prendeu o dinheiro de todo mundo e só liberou 20% do que você tinha no mercado financeiro ou depositado ali, e tudo caiu de preço, acabou a liquidez. Ficou preso e a ministra da Fazenda, da Economia da época, era Zélia Cardoso de Mello, o presidente Fernando Collor, e aquilo foi um alvoroço danado. Carros, de um dia para o outro, eram vendidos pela metade do preço, estava todo mundo procurando liquidez, mas as oportunidades estavam ali. E o desespero tomava conta da grande maioria das pessoas, e esses amigos, conhecidos e ex-professores ou professores da época que operavam na minha conta, cada um deles gostaria de resgatar tudo, porque todo mundo queria resgatar tudo, porque a partir daí poderiam fazer bons negócios em tudo, todos os segmentos, praticamente assim. E o que eu fiz? Como eu poderia retirar 20%, eu fui comprando as cotas deles e fui pagando integralmente. Aí recebi um salário e, bum, toma, vai para você, vai para você. Mas logo surge o mercado brasileiro, dá jeito para tudo, né? E negociando sobre o valor de face, daqui a pouco começaram a atrasar as contas e a companhia de energia elétrica começou a cortar e o governo liberou, falou, para pagar contas de luz, de água, esgoto e algumas outras, que eu não saberia dizer agora, você poderia usar aquele dinheiro lá. Então, daqui a pouco tinha um mercado secundário de contas a pagar. Era impressionante. O cara te dava um dinheiro, 10% a menos, 20% a menos, e você pagava a conta do cara, ficava com aquela diferença, já poderia retirar. E o mercado é assim, né? Quando se fala em compulsório, todo mundo corre. E isso aconteceu vários meses ali. E o mercado sempre se equilibra. A gente costuma dizer na Bolsa que o mercado é soberano e ele não carrega desaforo. É como o dinheiro. Sendo que, depois de comprar as cotas de todo mundo, devolver o dinheiro de todos, né, que tinha na minha conta, e eu acabei carregando aquela carteira até o final. Um ano depois eles iam liberar aquilo ali. Acabaram com a liquidez, contiveram a inflação, mas depois voltou. Foi um momento. Só que um ano depois eles pagavam aquela correção, né, ia adquirindo mês a mês, você não podia retirar, e foi o melhor investimento daquele período. Naquele ano que os valores ficaram presos lá. Foi muito bom. Por quê? Porque as ações caíram na medida que não tinha ordem de compra e todo mundo queria vender. E os bens também baixaram de preço porque muito pouca gente tinha dinheiro ou interesse de comprar algum bem, um automóvel, um imóvel. Teve gente que vendeu um imóvel para comprar outro, mas o dinheiro ficou preso. E também não tinha como comprar esse outro imóvel. E vai morar onde? Então tem centenas, milhares de histórias nesse sentido. Isso faz parte até do medo da população. De vez em quando me fazem essa pergunta. Mas será que esse governo novo vai prender o dinheiro como o Collor fez? Não, não vai. Agora existe uma proteção e já se passou por isso e viu que não dava certo. Então não se deve repetir isso. Mas quando a gente fala no desejo de ganhar e no receio de perder,
a gente fala de novos investimentos, de um custo de oportunidade que no mercado financeiro nós temos como custo de oportunidade a taxa Selic, que eu venho dizendo que não tem como se manter 2% ao ano. Subiu para 2,5% e agora na próxima reunião aqui do Copom, no Brasil, espera-se que suba pelo menos mais 0,5% e alcance os 3% ao ano, que realmente ainda é uma taxa muito baixa. Historicamente, 2% foi a menor de toda a história do Brasil, mas estamos próximos aí de chegar aos níveis de 3% ou 3,25%, o que ainda é uma taxa muito baixa, já que a inflação está beirando os 6%, a inflação anual. Quer dizer que se você tiver um dinheiro aplicado e receber 2,5% como é hoje, ou 3% como pode vir a ser daqui a uma semana, mesmo assim você estaria perdendo 3%, que é a diferença entre a taxa de juros e a inflação anual, que está beirando nesses números aí. O IPCA foi 6,0 alguma coisa nos últimos 12 meses, o IGPM 32%. Mas vamos falar de outra coisa. Agora, um referencial é bom quando a gente fala de bolsa. Tem lá uma mensagem me perguntando sobre o Ibovespa, o índice Bovespa. A carteira teórica da Bovespa, ou da B3, atualmente são 84 empresas que compõem essa carteira. Então é a média ponderada dos negócios dessas 84 empresas. As mais negociadas têm um peso maior, as menos negociadas um peso menor, e o sistema calcula isso tudo. E a Bovespa, a B3, né, ela alcançou o número de 3.500.000 CPFs cadastrados lá. Não que estejam operando diariamente, né, mas ele acabou diluindo isso e no mercado chama-se esses pequenos investidores de sardinhas e os grandes investidores de tubarões, sendo que as sardinhas, quando atacam em grupo, elas às vezes colocam os tubarões para correr. Também esse foi mais uma parte aí desse nosso vídeo que está chamando a atenção das pessoas também, o grande número de pessoas físicas, CPFs, cadastrados na B3. Eu tenho mais de 30 anos em Bolsa de Valores. Eu entrei como auxiliar de operador em 84, em 85 me tornei operador do mercado de capitais, diplomado pela Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, trabalhei em São Paulo, então tenho uma larga experiência no assunto. E não era, né, para eu ficar surpreso com essas propostas, mas de tempos em tempos aparecem aí alguns estelionatários e vão até presos também, sob a supervisão da CVM, que aplica multas e até encarcera, entra no Ministério Público, em cima de propostas de ganhos muito altos e muito rápidos e fáceis. Eu posso até dizer que eu escapei das fazendas boi gordo, há mais de 20 anos atrás, não entrei naquela onde muita gente perdeu dinheiro. Tinha propaganda em horário nobre, com atores famosos, de renome, e depois veio o Avestruz Master, nessa eu entrei, essa eu perdi ali. Acabei colaborando lá com os larápios, mas também depois de um tempo eles foram presos, mas vida que segue, você perde e não consegue recuperar. Agora tem até uma associação das pessoas que sofreram o estelionato por conta das fazendas boi gordo, estão negociando os títulos com valor de face pouco superior a 40%, mas é difícil, né? Tanto tempo depois você até perde as esperanças, teve gente que já até faleceu e tudo. Na década de 1980, eu lembro quando eu entrei na Bolsa, e teve lá um comunicado, lá um enunciado, as pessoas começaram a falar que o dono de uma corretora, por usar dinheiro dos clientes e a operação não ter dado certo, ele acabou se suicidando. Só que depois foram fazer as contas e ele não perderia tudo, ainda sobraria na época $1 milhão, mas aí já era falecido e vida que segue, cada um foi reclamar seus direitos e eu não acompanhei mais o caso, não sei de que forma se finalizou a questão, mas é uma coisa absurda, né? Você começa a trabalhar com risco e começa a aceitar o risco
e para tentar resolver essas questões, começa a correr risco demais. Então, na Bolsa, a gente costuma falar que o comprador, ele perde o que tem, o vendedor, ele perde o que não tem. Por quê? Se você compra, o máximo que você pode perder são aqueles valores que você colocou ali na compra. Se você compra uma ação a R$10 e você coloca ali R$1.000, o máximo que você pode perder são R$1.000. Agora, se você vende aquilo que você não tem, se você vende a descoberto, essa ação de R$10, ela pode ir para 1.000, 2.000, 5.000, o céu é o limite. E de vez em quando isso acontece. Quando isso acontece, chama-se corner. E em média, a cada 7 vencimentos, 1 é do comprador, quando isso acontece. Isso é só uma estatística que eu estou colocando para vocês. Na semana passada eu fiquei bastante surpreso com uma propaganda, com um enunciado que me enviaram, um vídeo até pelo WhatsApp, de um modelo famoso, bastante conhecido na mídia, e ele anunciava o seguinte, ele anunciava um sistema, um programa robô, que poderia aferir lucros de até 300% ao mês. Eu parei e falei, poxa, faz isso. Uma taxa Selic, que é o nosso referencial de mercado, de 2,5%, 2,5% ao ano, uma pessoa oferece lucros mensais de 300% ao mês. Muito absurdo isso, né? Então eu fui atrás e tal, procurando saber quem era, o que é isso. Aí recebi um outro vídeo, parece que o proprietário desse programa que estava anunciando e já falando outras coisas, mas sempre mantendo isso. Lucros de até 300% ao mês. Bom, 0,5% ao mês é até 300%, 1%, 10%, 20%, 50% é até 300%, mas ele não entrava nessa questão e ninguém ali falava em perder. É uma coisa bastante absurda. Agora, quem ouve isso, um enunciado desse, para aceitar, o cara acaba até pegando empréstimo, acaba vendendo o próprio carro, apartamento, ele aceita aquilo ali, não, eu vou descobrir a pólvora, pô, fulano falou, e por que eu entrei no avestruz na época, há mais de 20 anos? Porque um amigo meu, que morava no meu prédio, que estudava na Fundação Getúlio Vargas, me garantiu que o negócio era bom. E eu estava meio que sem tempo para ver isso. Poxa, você garante? Garanto. Lá está todo mundo posicionado. E só que uma porta era muito pequena para sair todo mundo. E quando deu problema, aí perde o geral, né? E quando apareceu no repórter, lá às 7 horas da noite, nossa, foi um desastre. E é a hora que você perde dinheiro e fala assim, não, para que eu fui entrar? Como é que você vai confiar numa coisa dessa? Então, uma dica que a gente tem é sempre procurar essa inscrição dessas empresas ou pessoas na CVM, ou então nas bolsas de valores, mais propriamente na B3, que é a Bolsa do Rio, Bolsa de São Paulo e BMF. Se tiver ali um registro, eles avaliam a CVM, que supervisiona todo esse mercado, e ela vai direcionar isso e vai garantir. Senão, a reclamação é com ela, na CVM e no Banco Central. Mas a coisa é tão absurda, ou soa tão absurdo, que até a Betina parece uma criança perto dessa proposta, de 300% ao mês. Seria como você colocasse R$100.000 num mês, num dia, e 6 meses depois você resgatar 72 milhões. Absurdo, né? Mas a proposta é essa, até 300% ao mês. Só que isso são juros compostos, né? Num mês 300%, depois 300 sobre 300, depois 300 sobre 900 e olha aonde a gente vai parar em 6 meses. É uma coisa muito absurda. Agora me responde uma coisa. Se você tivesse esse mapa do tesouro que multiplicaria os valores investidos uma média de 300% ao mês ou até 300% ao mês, você venderia essa fórmula? Acredito que não, né? Um amigo meu, conhecido, analista de mercado, grafista, há uns anos atrás, pediu que eu apresentasse para o diretor de uma corretora que eu trabalhava.
dizendo que ele tinha ali uma fórmula que não errava, que dava lucro e muito lucro. Pediu que marcasse uma reunião, um almoço ou algo parecido, e assim eu fiz. Então sentamos numa mesa, eu, ele, o presidente da corretora, o diretor, para saber como é que era isso, que fórmula era essa e como a gente ia atuar perante isso. E ele explicou, e a intenção desse grafista, né, desse analista de mercado, a proposta dele foi a seguinte: vamos abrir um fundo, vamos cotizar, vender cotas para o mercado, um segundo e um terceiro fundos, e eu gostaria de ser o administrador e aplicar os meus conhecimentos nisso aí para multiplicar a carteira, porque eu acho que eu encontrei a fórmula ideal do sucesso na Bolsa de Valores. E o diretor, né, bem insípido, chegou e falou o seguinte: rapaz, se você encontrou a fórmula do sucesso na Bolsa de Valores, o que eu acho improvável, eu não quero vender isso para ninguém. Vamos segurar isso para nós e vamos operar. Dinheiro, aqui tem. Então você vai sentar ali na mesa e vai começar a operar em cima da tua fórmula, do teu conhecimento. E nós vamos dividir os lucros ou prejuízos. Fica bom para você? Porque assim, se eu encontrar essa fórmula, eu não vou vender para ninguém. Vamos trancar as 7 chaves e vamos fazer usufruto dela e vamos multiplicar todo o dinheiro que a gente tiver aqui. Fica bom para você? E o cara pensou e não topou, porque tinha que dividir lucros e prejuízos caso ocorressem. É uma coisa bem absurda, né? Mas é assim que acontece. Voltando ao anúncio, o motivo principal desse vídeo de hoje, são pessoas que programam aquele robô ou aquele sistema que eles estão chamando de robô. E essas pessoas programam esse sistema com base em quê? São centenas, se não milhares de ordens por trás de cada papel de compra, de venda, stop loss, zeradas, então posições contrárias, swaps, uma série de outros termos que não cabe aqui eu ficar falando, né? E essas pessoas fazem esse programa ou fazem essa programação no sistema com base em quê? No achismo, né? A gente costuma dizer no mercado que quem ganha dinheiro com feeling é só o Morris Albert, que foi o autor de Feelings e ganhou muito dinheiro na época. Porque hoje em dia você tem que ter técnica e conhecimento e disciplina também para operar esse mercado. E vamos lá, o que está sujeito, o que está por trás das operações das bolsas? Se tem 84 papéis que interferem na oscilação do índice Bovespa, que é o principal, é a média ponderada desses 84 papéis, tudo pode acontecer por trás de cada empresa dessa. Fechamento de capital, economia de mercado, taxa de juros, inflação, injeção de dinheiro no mercado, dólar, tudo pode acontecer, Covid, índices, tudo pode acontecer por trás disso. E como é que você vai programar tantos fatores que podem mudar o tempo todo através de um sistema? E se isso fosse verdadeiro, ninguém venderia, guardaria para si mesmo. Vamos dar um exemplo. O presidente dos Estados Unidos vinha injetando 250 bilhões de dólares por mês no mercado de lá, injetando como se fosse um auxílio emergencial, pagando salários e contratando e fazendo uma série de investimentos para segurar a economia. O que aconteceu? Uma avalanche de dinheiro e começou a gerar inflação. E isso também não é bom. Quer dizer, a inflação é boa até um nível, acima desse nível também não é boa. Mas os americanos saíram comprando e as empresas têm que repor o estoque, e os Estados Unidos são tanto exportadores quanto importadores e compram do mundo inteiro. Então criaram uma demanda em efeito cascata no mundo inteiro. E o Biden, presidente dos Estados Unidos, na cabeça dele, o que ele vinha dizendo, falando, era que ele levaria esses incentivos de 250 bilhões de dólares ao mês até meados de 2022. Sendo que o presidente do Fed, que é o Banco Central americano, ele deu uma entrevista semana passada dizendo que já que estava tendo inflação, estava gerando um número que eles não esperavam que fosse tão alto, que nem era, para nós não é tão alto assim, para eles sim. Então ele estava pensando em não injetar mais esse dinheiro.
na mesma hora a Bolsa caiu. Que já estavam nas máximas, né? Já estavam batendo máxima, recorde, e o mercado cedeu. As bolsas do Brasil, pelo contrário, vararam os 120 mil pontos do índice Bovespa, bateu 21, caiu para 20, 18, e também vieram como reflexo disso. O dólar caiu, a bolsa se manteve nesses níveis. E o que era resistência passou a ser suporte e está oscilando ali nessa faixa. E por que isso acontece? Porque é mercado. E o mercado é globalizado, um país compra do outro, que vende para o outro. Aí vem um país desse que seja, ele taxa um mercado e ele influencia. Vamos supor que os Estados Unidos taxem o aço brasileiro, a Vale vai cair, entendeu? Então agora, poxa, o barril do petróleo está em alta, a Petro acaba subindo, porque ela trabalha em cima do petróleo e ela repassa os custos desse petróleo, e a oscilação é um commodity mundial. Então isso tudo está interligado. E como é que você vai fazer um programa que abrace isso tudo com excelência e prometer 300% ao mês? É bem improvável, né? Então vamos esperar a CVM se pronunciar a respeito, que deve acontecer nos próximos dias ou semanas, para ver qual é o veredito dessa história toda. Agora, acompanhando isso aí, teve um amigo conhecido que colocou lá no canal uma frase que de vez em quando eu ouço e vem me questionando a respeito. Para alguém ganhar, alguém tem que perder. Você concorda ou discorda disso? Eis a questão, né? Teoricamente não. Teoricamente não. Porque se você compra um papel a R$1 e vende a 1,10, você ganhou. E a pessoa que comprou a 1,10 vende a 1,20, ele também ganhou. E assim, em sequência, 1,20 para 1,30, 1,30, 1,40. Só que isso não acontece. Mas essa pessoa que comprou a R$1 e pode cair para 90 centavos, e se ele não vender, ele não realizou o prejuízo. E se subir para 1,10, 1,20, ele vender e cair de novo, ele pode comprar. E as duas pontas podem ganhar. E eu questiono isso sempre. Só que, na prática, a teoria é diferente. Porque qual é a sua necessidade de venda? Qual é o seu preço de compra? Então isso é muito peculiar, de pessoa para pessoa. Mas o que eu te digo é o seguinte: desendividamento, pague suas dívidas, fique redondo, construa aí as suas reservas emergenciais, deixe elas ali guardadas, até no curto prazo, porque se você precisar, é o capital de giro da pessoa física, entendeu? As suas reservas emergenciais. E a partir disso, comece a montar a sua carteira de investimentos, em cima de juros mesmos, curto prazo, médio prazo, longo prazo, tesouro direto, tesouro PCA, fundos imobiliários, e uma parte para a Bolsa. Outro dia eu ouvi até num programa interessante isso, ele estava simplificando a economia de um país, o mercado financeiro em si. Ele dizia o seguinte: quando a economia vai bem, simplesmente eu compro bolsa e vendo dólar. E quando a economia vai mal, eu compro dólar e vendo bolsa. Não está completamente errado não, mas só que tem muitos outros fatores que a gente precisa analisar para chegar ao veredito final. Esse canal é Saúde Financeira, eu sou o Celso Cunha, eu sou consultor financeiro, sócio consultor da Correção Consultoria Empresarial, e aqui a gente está sempre falando de dinheiro. Se você gostou, curte aí, dá um like, se puder, compartilhe e se inscreva no canal. Ajuda a gente. Eu estou aqui para te ajudar. Qualquer dúvida, escreva aí que eu vou te responder. Celso Cunha, Saúde Financeira, vamos sempre falar de dinheiro. Uss!